Nós outra vez falar novamente da forte tendência autoritária desse governo. Você já viu Bolsonaro defendendo ditadura, defendendo torturadores, defendendo Pinochet, defendendo Stroessner no Paraguai, defendendo regime militar no Brasil, defendendo absurdos, guerra civil no Brasil, no qual morressem milhares de brasileiros. A gente já viu Eduardo Bolsonaro insinuando que pode haver um novo AI-5. A gente já viu Carlos Bolsonaro falando que pode ter uma ruptura institucional. A gente já viu o Mourão, antes de se tornar vice-presidente, falando sobre que talvez haja uma necessidade dos militares intervirem em caso de convulsão social, de caos social. E a gente viu agora, ontem, o Paulo Guedes, ministro da Economia, falando sobre isso. Eu vou ler para vocês aqui o que ele disse numa coletiva de imprensa que ele deu em Washington. Ele falou o seguinte aqui: sejam responsáveis, pratiquem a democracia, ou democracia é só quando o seu lado ganha. Quando o outro lado ganha, com 10 meses você já chama todo mundo para quebrar a rua. Que responsabilidade é essa? Não se assustem então se alguém pedir o AI-5. Já não aconteceu uma vez ou foi diferente? Levando o povo para a rua para quebrar tudo. Isso é estúpido, é burro, não está à altura de nossa tradição democrática. Então, o que o Paulo Guedes fez aqui, basicamente, foi justificar a fala do Eduardo Bolsonaro de pedir um novo AI-5, dizendo o seguinte: olha só, você tem a esquerda no Brasil, os comunistas, quem quer que seja, querendo convocar a população para ir para a rua protestar contra o governo Bolsonaro. Se eles fazem isso, não é de se assustar que o outro lado, quem está governando agora, vendo manifestantes nas ruas protestando contra um governo de merda igual do Bolsonaro, não se espantem se quem está no governo proponha um fechamento do regime, um novo AI-5, cassação de direitos políticos, a instauração da tortura, por exemplo. Não se assustem com isso. E essa fala do Paulo Guedes vem a tiracolo com a proposta agora do Bolsonaro do excludente de licitude para forças de segurança em manifestações. Ou seja, se houver manifestação, por um lado isso legitima um novo AI-5 na cabeça do Paulo Guedes, e por outro lado, para o Bolsonaro, você pode agora botar o exército na rua para atirar contra manifestantes e matar quem quer que seja. Basicamente é isso. Eles têm medo de manifestantes, eles têm medo de protestos, eles têm medo de pessoas questionando o governo. Se tem manifestações de pessoas com camiseta da CBF pedindo o fechamento do Supremo, aí pode. Pedindo o impeachment de ministro do Supremo, aí pode. Pedindo intervenção militar, aí pode. Aí não tem problema. Aí qual o problema de pedir intervenção militar? Não tem nenhum. Agora, se você tem pessoas nas ruas protestando contra o governo, pedindo a queda de alguns ministros malucos, como o Weintraub ou como a Damares, pedindo direitos, ou tentando resguardar direitos, aí não pode. Aí é terrorismo, segundo o Bolsonaro e segundo o Paulo Guedes. Eles certamente estão com medo porque eles estão vendo agora uma escalada de manifestações pela América Latina e pelo mundo também, né? Como em Hong Kong, por exemplo, que há semanas e semanas você tem pessoas nas ruas pedindo democracia. Então eles têm de fato medo da população, porque quando você tem uma massa de pessoas, milhões de pessoas nas ruas protestando, o governo é obrigado a fazer alguma coisa, é obrigado a ouvir a insatisfação popular e tomar alguma decisão, e os resultados são imprevisíveis também. Isso pode levar a uma nova eleição, a queda do presidente, a queda de ministros, ou seja, como aconteceu no Chile, por exemplo. No Chile, a população foi para a rua e o governo do Piñera teve que redefinir toda a estrutura dele. 8 ministros foram trocados lá no governo do Piñera. Então eles têm medo, de fato. Eles têm medo da gente, eles têm medo da população, eles têm medo de vocês brasileiros saindo às ruas para protestar. Eles têm medo. Quando houve a decisão do Supremo que permitiu a saída do Lula, eu falei para vocês que haverá uma janela, um intervalo ali, no qual você pode ver uma mobilização generalizada de brasileiros solicitando a queda do Bolsonaro ou qualquer outra exigência em relação a esse governo, ou uma janela de oportunidade para o Bolsonaro e para o governo dele endurecer o regime. Porque agora eles têm um opositor político muito forte, que é o Lula, do qual o Bolsonaro tem um tremendo medo, um enorme medo. Eles têm um opositor político que está mobilizando as pessoas para tentar fazer uma manifestação, e ao mesmo tempo é o antagonista que ele precisa para poder fazer o que ele quer se tornar um ditador, quer se tornar um reizinho, se tornar o dono do Brasil. Então você tem duas forças antagônicas agora, uma força, por um lado, popular, de insatisfação, de 11 meses de insatisfação com esse governo, de pessoas completamente despreparadas, desajustadas, e de um governante com esse viés autoritário, realmente, repressivo, que admira ditaduras, que admira autoritarismo, que admira déspotas, e que tem como referencial da carreira dele a ditadura militar no Brasil. Como eu disse anteriormente, essas falas repetidas dessas pessoas próximas ao Bolsonaro ou do próprio Bolsonaro, isso vai preparando o terreno, isso vai fazendo um teste, na verdade. Um teste de percepção nas pessoas. Como as pessoas ouvem isso e se assustam com isso, ou acolhem isso, ou esperam que isso ocorra. Se não há uma reação negativa
generalizada, de todas as pessoas se manifestando contra isso, eles vão sentindo que eles podem ir avançando, que eles podem ir cada vez mais fortalecendo essa ideia de que em algum momento eles vão romper com as instituições democráticas e tomar o controle total. E aí não tem mais volta. Então, nesse momento aqui, até que se passe o excludente de ilicitude para garantir da lei e da ordem, que é o que eles querem passar agora, né? Foi uma proposta do governo. Enquanto não passa isso, permitiria que soldados matassem manifestantes sem precisar da satisfação, como se fosse legítima defesa. Enquanto isso não passa, há um intervalo ali no qual os brasileiros podem ir para a rua e protestar. Passando essa janela, aí eles vão ter liberdade para matar. Muitos políticos já se manifestaram contra essa fala do Paulo Guedes, condenando o que ele disse. E por outro lado, você tem a Janaína Pascoal, que pertence ao PSL. Eu nem sei dizer se é o antigo partido do presidente ou se é o atual partido do presidente, porque agora ele está nessa transição aí para o novo partido neofascista que ele vai criar. E ela disse o seguinte, que ela defendeu o Paulo Guedes. Estão distorcendo o que o ministro Paulo Guedes falou. Ele não fez nenhum tipo de defesa de ditaduras ou de medidas como o AI-5. Ele alertou para a irresponsabilidade daqueles que estimulam conflitos abertamente, aliás, e do impacto que esses estímulos podem ter nas pessoas. Ou seja, nós entendemos errado. Eles vão lá, propõem ditadura, o Bolsonaro vai lá e afirma na televisão, anos atrás, que se ele fosse presidente, que ele fecharia o Congresso no primeiro dia. Nós entendemos errado. Nós que somos burros não compreendemos o que eles dizem. Eles não estão defendendo o novo AI-5, eles estão defendendo a democracia plena, a liberdade para as pessoas. Não, é claro que eles não são autoritários. Nós entendemos errado. Ninguém falou em AI-5 aqui, nem Paulo Guedes, nem Eduardo Bolsonaro, ninguém falou sobre mandar um cabo e um soldado, como fez o Eduardo Bolsonaro. Ninguém falou nada disso. Nós entendemos errado. Convenhamos, gente, convenhamos. Que palhaçada. Eu quero ler aqui o 16º artigo da Constituição Federal Brasileira. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Ou seja, qualquer um pode pacificamente ir para a rua protestar. É um direito constitucional dos brasileiros. Qualquer um pode ir para a rua, montar uma galera e ir lá protestar. É um direito. Quando eu morei na Argentina, foram quase 2 anos na Argentina, praticamente todos os dias havia uma porção de manifestações nas ruas. Sindicatos, organizações trabalhistas, alunos, professores, servidores públicos, sempre havia um protesto. Se na rua principal lá, no 9 de Julho, sempre tinha uma manifestação lá. Ruas cortadas com manifestantes, com protestos, porque é um direito das pessoas. Em democracia você tem esse direito. Em Madrid, por exemplo, quase todo final de semana, se você for na Praça del Sol, você vai encontrar pessoas com bandeiras lá protestando, pedindo direitos, ou defendendo direitos que estão sendo tirados deles. Manifestação pública, o protesto de você ir para a rua e exigir alguma coisa do seu governante, é um direito seu, constitucional. Nenhum governante tem o direito de te matar porque você saiu para a rua para protestar, excetuando nos regimes que o Bolsonaro adora. Ele e o Paulo Guedes também, né? Porque o Paulo Guedes também tem o histórico dele no Chile com o Pinochet também. Então é aquela coisa, o tempo para ir para a rua e protestar é agora. Em pouquíssimo tempo no futuro, daqui a pouquíssimo tempo, vocês não poderão fazer mais isso. Eles querem classificar agora manifestantes e protestos como terroristas. Assim você não vai poder externar mais a sua indignação e sua revolta. Os únicos que vão poder ir para a rua protestar serão pessoas com camiseta da seleção e com o pato da Fiesp. Os únicos que poderão ir para a rua se manifestar serão pessoas que defendem ditadura, intervenção militar, derrubada do Supremo, e que no fundo são defensores do Bolsonaro. Essa que é a questão. Essas pessoas querem derrubada do Supremo porque o Supremo está interferindo nessa marcha autoritária do Bolsonaro. E daí, quando foi indagado sobre a fala do Paulo Guedes, o ministro da Economia do governo dele, olha só o que o Bolsonaro respondeu. Presidente, o governo Paulo Guedes disse para não se assustar se alguém pedir AI-5. Eu falo de AI-38, quer falar do AI-38? Fala agora contigo aqui. Quer o AI-38? Eu falo agora. É meu número, pô. Meu número. Outra pergunta aí. É a linguagem da violência dessas pessoas. É o único modo como eles sabem se comunicar. Ele, o Bolsonaro, o governo dele, quem o segue. É a linguagem da violência. É a única linguagem que eles entendem. São incapazes do diálogo, são incapazes de compreender a insatisfação popular em relação ao modo como eles estão conduzindo o país. E isso é inevitável. Numa democracia isso é inevitável. Você vai ter um governo e vai ter pessoas que não vão gostar do que o governo faz. É inevitável. E eles são incapazes de aceitar isso. Então o Bolsonaro diz em tom de piada, mas essas piadas nojentas que ele faz, em tom de piada diz que ele é a favor do AI-38. Ou seja, a favor da violência, a favor das armas. Isso também tem a ver com o excludente de ilicitude que ele quer passar agora. A favor das armas. Reprimir com base na violência, com base na repressão, com base na força, com base na morte. É a linguagem deles. Violência e morte. Tortura. Perseguição. É a linguagem deles.
E não é uma linguagem que vem de agora, não. Não é uma linguagem que começou, não, agora o Lula foi solto, então a gente precisa reagir desse modo, precisa reagir com dureza, com firmeza, com violência. Não, é a linguagem que elegeu o Bolsonaro. Pessoas ouviram isso, ouviram um protótipo de ditador, um proto-fascista e gostaram do que ouviram. Você tem milhões de brasileiros que votaram nisso, votaram nessa retórica, nesse discurso, nessas ideias. O Paulo Guedes diz que não se assustem se alguém falar em novo AI-5. O que assusta é que tem pessoas que tenham votado nisso, nessas ideias. Isso que assusta. E assusta sim, assusta de fato. E deve assustar. Nós que já advertimos isso ano passado, antes da eleição, antes mesmo de o Bolsonaro se tornar o favorito nas eleições, nós que falávamos isso ano passado, éramos alarmistas, éramos exagerados, estávamos querendo causar o pânico. E agora você tem aqui, dia após dia, alguém propondo a repressão. E como eu disse, isso é um teste. Eles jogam a isca e vê quem pega, e vê quem morde a isca. Qual o percentual da população está batendo palmas para isso? E de fato, a gente para pensar, o Bolsonaro, quando deu uma entrevista em 99, disse que se ele desse o golpe de Estado e se tornasse ditador, os brasileiros iam aplaudir, que iam bater palmas. Talvez ele tivesse razão, porque tem uma grande parte dos brasileiros que batem palma para isso. Estão contentes com esse discurso. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa fala do Paulo Guedes agora. Mais uma vez, mais alguém do governo propondo AI-5, ou propondo repressão, propondo cassação de direitos políticos, propondo tortura, propondo que matem as pessoas nas ruas que forem se manifestar. O que a gente pode pensar sobre isso? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal. Até mais. Tchau.